a coisa mais importante para mim, de tudo aquilo que eu faço, é isso aqui. É estar aqui. O altar é físico. O altar espiritual é o nosso coração. Então, de tudo que a gente faz, por onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, quem sempre está na frente é o meu Senhor. Qual mensagem que eu poderia trazer para abençoar a igreja Betel aqui em Piratininga? Hoje é um culto, predominantemente um culto de família. A pergunta que eu faço para você e para mim, e para aqueles que não estão aqui, mas assistirão essa pregação em nossas redes sociais: você tem cuidado da sua casa? Você tem cuidado da sua família? Dos seus filhos, filhas, pai, mãe, irmãos? Ou você tem sido orientado a ser negligentes com eles? Cuidado de amigos? Ou de repente cuidado de pessoa que você nem tem tanta proximidade, mas chega um momento em que Deus coloca alguém para que você cuide. Você tem cuidado? Ou a sua vida é tão corrida que você não tem tempo para isso? É mais fácil criar uma repulsa em determinadas situações, no caso familiar, quando o filho se envolve em caminhos que você não concorda, filha se envolve em caminhos que você não concorda, e é melhor você rejeitar, virar as costas, lançar no mundo, ao invés de abraçar, de acolher, de cuidar, de entender, de amar. Esse é o cuidado da família. Essa reflexão veio desde ontem. Como eu falei, estava nessa semana meditando e pedindo a Deus inspiração para poder trazer uma mensagem diferente. Trazer uma mensagem diferente. E lá em Marília, eu fui convidado pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador Eduardo Nascimento, para poder participar como representante federal, uma vez que Marília também é minha área de atuação. Eu não estou falando de política, eu estou apenas fazendo uma introdução sobre aquilo que aconteceu, que Deus me revelou algo que eu trouxesse hoje. Foi quando, durante a fala de um vereador da cidade de Oriente chamado Salgadinho, então Salgadinho foi e fez uma fala de agradecimento a mim. E eu pensei, quando ele começou a falar, eu pensei comigo, por quê? Ele disse: eu estava na Santa Casa, tinha acabado de sair de uma cirurgia complexa, que ele teve câncer, ele está fazendo ainda o processo do tratamento de câncer, e ele tinha acabado de descer do centro cirúrgico, depois de passar basicamente a noite toda em cirurgia. Eu estava lá com o próprio vereador Eduardo Nascimento, lá na Santa Casa, e o Eduardo me falou: olha, o vereador Salgadinho, ele está internado aqui. Você quer ir lá fazer uma visita a ele? Aí falou, o que ele falou, para quem ele falou? Falei, vamos agora. Eu não me lembrava do Salgadinho naquela época, que é um parceiro em várias cidades, são muitas pessoas. E vendo, cheguei no local, o vi no local e fiz uma oração por ele, dei uma mensagem, estava ele e a esposa. Eu não sabia da complexidade da cirurgia que ele tinha
ser submetido. E continuei a nossa jornada, o nosso trabalho e a caminhada. E Salgadinho, ontem, ele disse que a nossa presença lá foi tudo o que ele precisava para que ele tivesse forças para poder vencer aquela luta que ele estava passando. Eu louvo e glorifico a Deus por isso. Não obstante o meu trabalho ali naquele dia, naquele momento, ser política, mas quando Deus falou, olha, vai, que tem uma pessoa ali para você poder cuidar. Prevalece em primeiro lugar isso que o Senhor colocou no nosso coração, no meu, no seu, amar o próximo. E às vezes você passa desapercebido e você não sabe que aquela sua atenção, aquela sua palavra, aquela sua mensagem muda a vida daquela pessoa. A gente não se percebe disso. Eu estava falando isso com o Fernando, que é o meu assessor, que estava comigo lá na região no dia. Eu estava falando com ele isso. Falei, cara, a gente não tem noção do quão bem nós podemos fazer uma pessoa só por dar atenção, sem criticar, sem colocar peso, sem colocar fardo, apenas ouvir, abraçar, acolher. E volta à pergunta inicial: você tem cuidado da sua casa, dos seus filhos? Eu participo de reuniões em várias igrejas. Desde que o meu ministério se tornou independente a partir de dezembro do ano passado, tomamos a direção dada pelo Espírito Santo para ter um ministério independente, para o reino de Deus, sem ter vínculo com nenhuma instituição religiosa. Participando de reuniões em determinada igreja em Itapevi, a Conectar, de um pastor Fábio, a minha esposa me apresentou duas moças, que são, na verdade, um casal. E eu cumprimentei com todo carinho e amor, que a gente cumprimenta todas as pessoas. E essa moça depois apresentou a mãe dela, que já é cristã evangélica há muitos anos e veio de uma outra igreja, está ali na Conectar. E ela foi e disse assim: pastor, acredita que somente aqui, neste lugar, eu consegui perdoar a minha filha pela opção sexual que ela fez? Eu disse para ela assim: glória a Deus. É sinal que o Espírito Santo está trabalhando no seu coração. As pessoas têm que entender que ninguém é igual a ninguém. E quem faz a obra no coração das pessoas não sou eu, não é você. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a obra. Não adianta você resistir, não adianta eu resistir, não adianta ficarmos bicudos, chateados. O tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Apenas ame. Apenas acolha. Tem uma passagem na Bíblia, que é uma parábola, e é essa que eu vou meditar com vocês, que todos conhecem, que é a parábola do bom samaritano. Mas só que eu pedi a Deus uma direção e uma percepção diferente da qual muitos de nós, ou eu mesmo, já tenha pregado um dia durante toda essa jornada, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Essa mensagem, ela tem vários vieses, vários pontos de vista, mas o que eu vou abordar aqui é especificamente isso que nós estamos falando: o cuidar. O cuidar
não do estranho, mas cuidar principalmente daquele que está próximo a você. Enquanto nós estamos falando, enquanto eu estou levando a mensagem, o Espírito Santo vai fazer você se lembrar de pessoas. E vai colocar no seu coração um despertamento para você cuidar dessas pessoas. Eu não tenho dúvida disso. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocou sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria, e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. E Jesus pergunta para o intérprete da lei: qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondendo-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Aqui nessa abordagem, esse despertamento, nós vemos a pessoa que ela está religiosamente envolvida com muitas coisas, muitos afazeres, tem a vida dela muito dinâmica, ela muitas vezes vê as coisas, mas não se atenta, porque o foco dela não está naquilo que aparece momentaneamente. Esse sacerdote, ele seguia o caminho dele, vendo aquela situação, que era aquele homem caído, moribundo, aquele judeu como ele, era um igual a ele, era um judeu também. Ele devia falar assim: olha, por esse caminho aqui está sempre acontecendo isso, e já que está sempre acontecendo isso, vai ser mais um caso. Às vezes nós nos tornamos também insensíveis por conta de algo que nós achamos que se torna comum, se torna natural. Temos que ter muito cuidado em relação a isso. Depois passou o levita, da mesma forma. Um judeu também passou pelo caminho, viu aquele homem também na mesma situação e seguiu o seu caminho, sem nenhum tipo de empatia, coisa que falta muito no ser humano hoje. Empatia, você se colocar no lugar das pessoas, você tratar as pessoas como gostaria de ser tratado.
Isso em todos os sentidos. Não só no sentido de acolher, mas no sentido de dar atenção. No sentido, se for o caso, de orientar, orientar com a sabedoria, com brandura, com mansidão, com, como é que eu posso falar? Com humanidade. E logo a seguir passou um samaritano. Quem era o samaritano? Samaritano, historicamente, era um povo rejeitado pelos judeus, porque os judeus tinham a rixa com eles, segundo os historiadores da Bíblia, porque os samaritanos se juntaram ao povo judeu, se casaram e que estavam levando os judeus para outro tipo de religião, sem ser a lei de Moisés. E eles tinham essa rixa. Então, se um samaritano precisasse de ajuda, muito certamente os judeus não ajudariam. E olha o exemplo que Jesus está dando para aquele intérprete da lei. Aquele intérprete da lei estava querendo inquirir a Jesus, estava querendo questionar Jesus, estava querendo duvidar da essência de Jesus, fazendo as colocações, perguntando quem era o próximo. E Jesus mostrando para ele que mesmo ele se sentindo superior, nessa parábola, quem estava agindo com o coração completamente voltado para Deus não era um judeu, mas era um samaritano tido como seu inimigo. E esse samaritano, quando passou, não somente o viu, não somente viu aquele judeu, mas ele se compadeceu dele. E olha o sentido espiritual desta passagem, desta mensagem. Você tem se compadecido das pessoas que estão próximas de você, que muitas vezes está com um sorriso nos lábios, mas ela está ferida até na sua alma? Que às vezes a gente vê as pessoas rindo, mas a gente não sabe o que ela passa sozinha em casa, quando deita na sua cama, bota a sua cabeça no seu travesseiro, e muitas vezes não tem com quem conversar. Às vezes as pessoas batem na sua porta, querem conversar, querem expor os seus problemas, querem ser ouvidas. Você tem tido tempo, tem reservado um tempo sem interesse de receber nada em troca daquela pessoa, apenas por dar. A compaixão está aí. É você se colocar no lugar da outra. Espera aí, se eu estivesse naquele lugar e ela estivesse no meu, o que eu gostaria de receber dessa pessoa? Quando aquele rapaz falou comigo lá ontem na Câmara Municipal, e ele agradeceu um gesto que inconscientemente eu fiz, porque eu faço isso porque em mim está o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Quer cuidar das pessoas, quer amar o próximo, quer poder você dar atenção, levar Cristo em primeiro lugar. Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado. As pessoas não vão conseguir chegar até Cristo antes de passar por você. Ele usa os seus filhos, seus servos. Ah, Vinícius, mas eu estou velho. Não. Se você se coloca nas mãos dele, não importa a idade que você tenha. Você vai ser por ele um instrumento usado segundo o propósito dele, não o seu. Às vezes você não entende, mas só o fato de você abrir um sorriso para alguém, você já está salvando uma pessoa. Às vezes, quando você corrige alguém, chama a atenção de alguém, porque nós temos que ensinar, muitas vezes, os filhos, ou ensinar alguém que esteja à nossa volta, quando você chama a atenção em amor, você ensina 2 vezes, no mínimo. Corrige e mostra como se faz.
corrige o procedimento e mostra para aquela pessoa: é assim que se faz. Quando esse homem aqui, ele pegou o óleo, pegou o azeite para poder curar, que naquela época, segundo também historiadores da Bíblia, se usava muito o suco de uva, o vinho, para poder usar nas feridas, e o azeite. Isso era colocado naquela época para poder curar as pessoas. E assim também foi feito. Tem situações que chegam ao meu conhecimento que pessoas são orientadas a virar as costas para a família, a abandonar familiares. Eu visito muitas vezes asilos, vou fazer o trabalho que faço na política, e aproveito para poder visitar as pessoas e pergunto: vem cá, familiar dessa pessoa tem vindo aqui? Não. Larga aqui e nunca mais aparece. E isso é bíblico, gente. No final dos tempos, o amor de quase todos se esfriará. Não tem como ser diferente. O que está escrito vai se cumprir. A questão é: não pode se cumprir em mim. No livro de Timóteo, como eu falei, 1 Timóteo, está aqui, 1 Timóteo capítulo 5, o versículo 8. Primeiro Timóteo, capítulo 5, ele diz assim: ora, versículo 8, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Livro de Timóteo, Epístola de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o incrédulo, pior do que a pessoa que não conhece a palavra de Deus. E muitas vezes as pessoas que se dizem ser de Deus, pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que conhecem o Evangelho, elas desprezam seus familiares. E elas ensinam e orientam as pessoas a serem negligentes com seus familiares. Não faça isso. Os meus pais eu creio, estão na glória de Deus. Minha mãe faleceu em 2009, meu pai faleceu em 2011. Mas eu procurei honrar eles dois até o último dia de vida deles. Quando você cuida, quando você ama, quando você honra, Deus, Ele não desampara você. E acredito que um dos piores sentimentos que um ser humano pode ter é esse tal de remorso. De poder ter feito algo e não fez, e não dá mais para poder consertar. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé. Quem ensina contrário a isso, em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, se não me falha a memória, o Espírito Santo diz que seja anátema aquele que tenta ensinar um evangelho diferente a este que nos salvou. Cuide da sua casa.
Cuide da sua família. Cuide dos seus filhos. Ame-os. Abrace-os. Ainda que você não concorde com o tipo de vida que eles estejam levando. Apresente Cristo a eles em amor. E para finalizar, Evangelho de João, capítulo 13, 2 versículos apenas, 34 e 35. Fala aqui a respeito do novo mandamento que Jesus dá aos seus discípulos. Depois que o traidor é demonstrado, é revelado, e Jesus já estava próximo de poder ir para a sua crucificação, a sua prisão, porque Judas o traiu. Jesus fala assim com os discípulos no versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Não é denominação, religião. Gente, o que tem de religião, o que tem de denominação, o que tem de seita, falando de Deus, mas não mostra em amor, não cuida. Mas Vinícius, como é que a gente vai poder se ver livre dessas coisas? Vão continuar existindo. Desde aquela época, depois de Jesus, vários outros vieram querer ensinar um evangelho diferente. Na própria época de Jesus. Então, já estamos vivendo isso há 2000 anos e não vai mudar. E o que você vai fazer? O que eu vou fazer? Deixar de buscar Cristo? Não. Pelo fruto se conhece a árvore. E o ensinamento está aqui. O ensinamento está aqui. Jesus, ele fala para os discípulos aqui: olha pessoal, chegamos ao fim da minha jornada aqui na terra, o traidor já foi indicado, eu vou ser entregue para poder ser crucificado, para o meu Pai ser glorificado em mim e eu nele. Eu já estou indo, vou depois enviar o Espírito Santo, mas vocês que vão ficar aqui, aqueles que são os meus discípulos, não são aqueles que me seguem. É isso mesmo. Discípulos são aqueles que obedecem ao que eu ensinei. Essa é a diferença. Tem um montão de gente usando título de pastor, de bispo, de obreiro, de membro, seja lá o que for. Desculpe a forma enfática de falar. Mas foge completamente a isso que ele deixou para nós como balizador e separador daquele que de fato é discípulo de Jesus Cristo, daquele que segue religião, daquele que segue doutrina, daquele que segue o homem. A nossa doutrina é Cristo. E ele disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Pare e reflita sobre isso. Ame uns aos outros, com as diferenças. Você está chateado? Às vezes nós que somos casados, eu sou casado há 33 anos, aquele ditado que diz, pelo menos no Rio de Janeiro, 2 bicudos não se beijam.
duas cabeças diferentes, não tem como. Qualquer hora dessa vai ter choque. Vai ter choque. Pode ter choque sim. Mas em quê? Em amor. Em casa, quando tem qualquer tipo de discussão, nós nunca dormimos em cama separada. Mesmo bicudo, um com o outro. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque ninguém é igual a ninguém. E o Espírito Santo, ele sempre vai trabalhando no coração de um e no coração do outro. E quando você vive isso aqui, você ama, você cuida, você tem prazer, você se torna discípulo de Jesus.